iniciando a nossa segunda aula a respeito do nosso Código Disciplinar, a Lei 13.407, tanto dos policiais militares como dos bombeiros militares do Estado do Ceará. A gente vai passar a falar sobre a responsabilidade militar, a responsabilidade administrativa disciplinar, ou seja, ao cometer uma transgressão disciplinar, qual a consequência que teremos. Antes de falar disso, a gente vai lá para o artigo 6º do nosso Código Disciplinar, que cai bastante em concurso, e trata da deontologia militar estadual. A deontologia militar estadual, algumas vezes chamada de deontologia policial militar, por equívoco do legislador, porque ela se aplica tanto aos policiais militares como aos bombeiros, é a ciência que estuda os valores éticos e morais dos militares do Estado do Ceará. Então, o artigo 6º define a deontologia militar estadual da seguinte forma: é constituída pelos valores e deveres éticos traduzidos em normas de conduta que se impõem para que o exercício da profissão do militar estadual atinja plenamente os ideais de realização do bem comum. Mediante. Aqui, a gente vai lembrar do que a gente falou lá na primeira aula, do direcionamento do seu estudo. Se você vai estudar, vai fazer um concurso para a Polícia Militar, você vai direcionar para o que está previsto no inciso 1º. Se você vai estudar no concurso para bombeiro, você vai direcionar para o que está no inciso 2º. Então, é importante você direcionar para que você não perca tempo nos seus estudos. Então, vendo o inciso 1º, que fala dos policiais militares, ele diz o seguinte: relativamente aos policiais militares, a preservação da ordem pública e a garantia dos poderes constituídos. Primeira pergunta que me vem à cabeça: que poderes constituídos são esses, professor? Os poderes previstos na Constituição: poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Então, a Polícia Militar tem como função garantir os poderes constituídos, logicamente, como também preservar a ordem pública. Explicando essa garantia dos poderes constituídos, na Polícia Militar existe um quartel que é responsável pelo policiamento da Casa do Governo, do Palácio do Governo. Então, aí vão garantir o Executivo. Existe outro policiamento na Assembleia Legislativa. Existe outro policiamento no Tribunal de Justiça para garantir o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Então, deve-se garantir os poderes constituídos através da Polícia Militar, bem como preservar a ordem pública. A função constitucional da Polícia Militar está prevista lá no artigo 144 da Constituição Federal, aqui no artigo 6º do Código Disciplinar e também lá no Estatuto. E lá no Estatuto a gente vai ver que a Polícia Militar vai preservar a ordem pública através de um policiamento ostensivo, também citado na Constituição Federal. Que policiamento ostensivo é esse? O que significa esse termo ostensivo? Já caiu em concurso, inclusive, que ostensivo é aquilo que está à mostra, que dá para identificar facilmente quando você vê uma viatura da Polícia Militar aqui no Ceará, uma Hilux toda apapagaiada, toda enfeitada, toda adesivada, de longe você vê que aquilo ali é um veículo da Polícia Militar, com intermitente, aquela luzinha em cima acionada. Facilmente se identifica a Polícia Militar quando ela está exercendo sua função. Desta viatura policial com a farda, com o colete, com o armamento, que facilmente o identificam como policial militar. Então, o policiamento ostensivo é aquele que tem a função preventiva, para evitar que o crime aconteça. Depois que ele acontece, logicamente que a função de investigar vai ser da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. Então, a função de preservação da ordem pública da Polícia Militar está prevista tanto no Código Disciplinar como no Estatuto e também na Constituição Federal, como a gente já citou aqui. Então, você vai fazer um concurso para a Polícia Militar, soldado ou oficial, direciona para o que está previsto no inciso 1º. Vai fazer o concurso para o bombeiro, bora lá para o inciso 2º. Relativamente aos bombeiros militares, a proteção da pessoa, visando a sua incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade. Então, a responsabilidade do bombeiro é manter a incolumidade. Professor, o que seria essa incolumidade prevista aqui na lei? É a integridade física das pessoas e também a integridade do seu patrimônio. É o que está previsto aqui, a proteção da pessoa visando a sua incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade. Tivemos uma enchente. Quem é que vai socorrer as vítimas para garantir sua vida, sua integridade física? Corpo de Bombeiros, muitas vezes auxiliado por outras instituições, mas o Corpo de Bombeiros é a principal instituição que vai realizar essa tarefa.
uma seca enorme, quem é que vai prestar o serviço de defesa civil? Quem é que vai auxiliar? A Corpo de Bombeiros, junto com a Defesa Civil, vai fazer também esse trabalho de auxiliar as pessoas que estão nessa situação de calamidade pública, seja uma enchente, um incêndio, uma seca, seja qual for a situação, o bombeiro vai estar lá para preservar a sua integridade física, bem como para preservar também sua integridade patrimonial, para garantir o seu patrimônio. Essas são as funções do Corpo de Bombeiros previstas aqui no artigo 6º. Na sequência, a gente vai ter a responsabilidade do militar. O artigo 10 é extremamente importante para o nosso estudo, porque ele vai dizer de que maneira o militar poderá ser responsabilizado, em que situações o militar poderá ser responsabilizado. Ele diz o seguinte: as ordens legais, não esqueça disso aqui, devem ser prontamente acatadas e executadas, cabendo inteira responsabilidade à autoridade que as determinar. Eu acho até esquisito esse artigo 10, porque se a ordem é legal e está sendo cumprida, está sendo acatada, nenhuma responsabilidade será alcançada. Ou seja, ninguém vai ser responsabilizado por algo que foi legal. A responsabilidade caberá no caso de uma situação ilegal. Se um ato delinquente, um ato delituoso, um ato ilegal é praticado, aí sim estaremos preocupados com a responsabilidade de quem praticou, de quem determinou aquele ato. Na situação de um ato ilegal praticado por um militar, ele vai ser responsabilizado, podendo haver a responsabilidade solidária para quem determinou, ou podendo sobrar só para quem determinou. São 3 situações. Praticado o ato ilegal, pode ser punido só o executor, pode ser punido o executor e quem determinou, pode ser punido só quem determinou. Professor, pois explique como é que isso vai acontecer. Vamos lá para o artigo 10, parágrafo 1º, que a gente vai entender. Parágrafo 1º. Quando a ordem parecer obscura, o subordinado, ao recebê-la, poderá solicitar que os esclarecimentos necessários sejam oferecidos de maneira formal. Professor, não entendi esse parágrafo 1º. O parágrafo 1º foi criado para preservar o subordinado, para evitar que o subordinado seja coagido a cumprir uma determinação ilegal, e também para, quando ele não entender a determinação, ele ter o direito de solicitar os esclarecimentos, para evitar até de cumprir a ordem de maneira equivocada. Foi mandado fazer uma coisa, ele fez outra porque não entendeu. Então, sempre que a ordem parecer obscura, está estranha, eu não sei o que realmente é para fazer, ou então estou achando que isso aí é ilegal, o que eu vou fazer? Vou pedir ao meu superior que me esclareça formalmente, me dê os esclarecimentos de maneira formal, ou seja, ele vai me dar os esclarecimentos por escrito, me dar o documento dizendo o que realmente eu devo fazer. Imagine como fica mais fácil para o subordinado. O superior disse, o coronel fala para o soldado, pega a viatura e vai buscar meu filho lá no colégio. O soldado, sabendo que aquilo ali é ilegal, que ele disse para o coronel, não entendi, dá para o senhor colocar no papel aí para mim, bote o endereço do colégio, quem é a pessoa que eu tenho que procurar lá, bote tudinho no papel. Dificilmente o coronel vai fazer aquilo, porque ele vai dar uma prova para o subordinado da determinação ilegal que ele está dando. Então, ou ele vai dizer que não faça mais, vai inventar uma desculpa, ou então até ele vai mandar você fazer, só que ele está lhe dando uma prova de que realmente ele deu a determinação ilegal. Então, você pode deixar de cumprir essa ordem ilegal e não poderá ser punido por isso, porque se você deixa de cumprir uma ordem ilegal, na verdade você está cumprindo o que determina a lei. Então, sempre que a ordem parecer estranha, obscura, o subordinado tem o direito de solicitar os esclarecimentos de maneira formal, para que ele possa se respaldar, para que ele possa se defender em relação a esta situação. Na sequência, a gente tem o parágrafo 2º do artigo 10, que diz o seguinte: cabe ao executante que exorbitar. Professor, o que é exorbitar? Exagerar, e além do que foi determinado. Então, cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelo abuso ou excesso que cometer, salvo se o fato é cometido sob coação irresistível ou sob estreita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, quando só será punível o autor da coação ou da ordem. O que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo que quando o subordinado, o executante, ele exagera no cumprimento da ordem, ele poderá ser responsabilizado, e essa responsabilidade vai ser só dele.
pelo exagero, pelo excesso. O superior diz: irmão, prenda ali na esquina aquele indivíduo que ele tem um mandado de prisão em aberto. Aí você vai abordar, na abordagem você lesiona sem necessidade, você machuca aquela pessoa e leva para a delegacia a pessoa lesionada. Chegou lá, você cumpriu a determinação de prender, mas lesionou sem necessidade aquela pessoa. A pessoa vai passar por um exame de corpo de delito, vai ser identificado o excesso que foi praticado por você, e quem é que vai responder pelo excesso? É o superior que deu a determinação ou só o executante? Só o executante que vai responder. Ah, professor, o senhor quer dizer então que o policial militar ele não pode usar da força? Pode. Se houver a legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, se houver uma excludente ilicitude, não tem nenhum problema. Ah, o preso reagiu, o preso tentou me agredir. Aí, logicamente que vai se utilizar a força sem nenhum problema e pode haver até lesão, até a morte, mas nesse caso estará respaldado pela legítima defesa, certo? Lógico que tem que ser proporcional. O cara estava lá desarmado, você chega lá, dá 10 tiros e dizer que foi legítima defesa, aí não vai ser aceito como legítima defesa. Mas sem me aprofundar muito no assunto, porque não é interessante para a gente, quando o executante exagerar, quando ele for além do determinado, ele responde sozinho pelo exagero. Só que tem duas exceções. Que exceções são essas? A coação irresistível e a ordem não manifestamente ilegal. Vamos voltar para o texto do parágrafo 2º para a gente relembrar. Olha só. Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelo abuso ou excesso que cometer. Aí vem as duas exceções. Veja só, salvo se o fato é cometido sob coação irresistível. Vamos explicar primeiro a coação irresistível, que seria... Coação irresistível é uma situação que você é coagido, que você é obrigado a cumprir aquela determinação, mesmo sendo ilegal, você acaba cumprindo, porque você não tinha como resistir àquela coação, ela é irresistível. O superior diz: olha, pega a viatura e vai lá buscar meu filho no colégio. Você sabe que aquilo ali é ilegal. Você diz: ô, comandante, infelizmente eu não posso não, porque é uma determinação ilegal. Aí o superior te coage: ah, tu não vai não? Tu está no estágio probatório, tu sabia que eu posso te reprovar no estágio probatório, tu nem vai assumir o cargo. Então foi uma coação que lhe obrigou a cumprir aquela determinação. Você não tinha como resistir, seu emprego estava em jogo. Então, nesse caso, só quem vai ser responsabilizado é quem deu a determinação ilegal. Ou então, vamos para a segunda situação do parágrafo 2º, voltando lá para o parágrafo só para a gente ver. A segunda situação, sob estreita obediência à ordem não manifestamente ilegal. O que é uma ordem não manifestamente ilegal? Não está na cara que é ilegal. Parece que é legal a determinação, mas na verdade ela não é. Então o subordinado recebeu a determinação, imaginava que era uma ordem ilegal, por isso cumpriu, mas na verdade era uma ordem ilegal. Vamos por exemplo, o superior diz: prenda aquele indivíduo que está na esquina que ele tem um mandado em aberto. Aí você vai lá com todo o gás do mundo, aborda, prende, leva para a delegacia. Quando chega lá, o delegado diz que não havia mandado de prisão em aberto. Então você praticou um ato ilegal, mas você foi influenciado por uma ordem que parecia ser ordem legal, mas na verdade era uma ordem ilegal. E quem vai responder então, professor? Quem deu a ordem, quem deu a determinação não manifestamente legal, ou seja, a determinação que parecia que era legal, mas na verdade não era determinação legal, ok? Acho que deu para a gente explicar melhor. Primeiro caso, só será responsabilizado o executor quando ele exagerar. Foi ele que exagerou, ele exorbitou. Então o executante é quem vai responder sozinho. Quando é dada a determinação ilegal, eu tenho ciência que sou executante e quem deu a determinação também, os dois vão ser punidos. Terceira situação vai ser aquela em que o subordinado foi coagido ou então a ordem não era manifestamente ilegal, só quem deu a ordem é quem vai ser punido nessa situação. Na sequência a gente vai ter aí o conceito de transgressão disciplinar. É um conceito que não é tão complicado. Eu costumo citar o Código de Trânsito para explicar melhor o que é transgressão disciplinar. O que é o Código de Trânsito? É uma regra, é uma norma. À medida que eu desrespeito esta norma, desrespeito esta regra, eu cometo uma infração de trânsito. O cidadão estacionou a motocicleta na calçada
lá do cursinho, foi assistir a aula e estacionou a motocicleta na calçada do cursinho. O que foi que ele cometeu? Uma infração. Se o agente de trânsito passa no local, o agente de trânsito vai comunicar o fato através do auto de infração de trânsito, o AIT. Então, através dessa comunicação vai ser instaurado um procedimento administrativo. Ao final, se ele não tiver uma justificativa, o que acontece? Ele vai ser punido com uma multa. Então, é mais ou menos o que vai acontecer aqui. Existe uma regra chamada Código Disciplinar, Lei 13.407. Se o militar descumpriu essa regra, descumpriu essa norma, o que acontece? Houve uma infração. Tá? A transgressão é a mesma coisa que uma infração, diz respeito à regra. Assim como no caso da infração de trânsito, se ninguém viu, vai ficar por isso. Mas se alguém viu, vai se fazer uma comunicação disciplinar conforme o artigo 28. Cometida a transgressão disciplinar, conforme o artigo 28, vai se fazer uma comunicação disciplinar e essa comunicação vai dar início a um procedimento administrativo disciplinar. Vai ter o direito à ampla defesa contraditória. Se lá no final ele perder, ele vai ser punido. Então lá no Código de Trânsito a punição é uma multa. Aqui a punição vai ser uma advertência, uma repreensão, uma permanência disciplinar, uma custódia, uma reforma administrativa disciplinar, uma proibição do uso de uniformes ou do porte de arma, uma expulsão, uma demissão. Então são 8 sanções que podem ser aplicadas ao militar que comete a transgressão disciplinar e essa sanção vai ser aplicada logicamente após o direito à ampla defesa e contraditório. Então, visto o conceito de transgressão disciplinar, vamos ver o que diz o artigo 12 a respeito da transgressão. Depois do conceito, que está no capítulo 12, o inciso 1 diz o seguinte: todas as ações ou omissões contrárias à disciplina militar, especificadas no artigo seguinte, que artigo é esse? O artigo 13. Inclusive os crimes previstos nos códigos penal ou penal militar. Ele está dizendo para a gente no inciso 1 que tudo que está previsto no artigo 13 vai ser transgressão disciplinar. O artigo 13 vai dividir as transgressões em leves, médias e graves. Logicamente, quanto mais grave for a transgressão, mais dura vai ser a punição. E essa classificação está prevista lá no artigo 13. Ele classifica primeiro as graves, no inciso 1, depois no parágrafo 1, depois no parágrafo 2 as médias e no parágrafo 3 ele cita as infrações de natureza leve. Professor, eu tenho uma dificuldade muito grande de memorizar essas transgressões. Eu já fiz concurso na área de trânsito e geralmente a gente deixa para estudar as infrações de trânsito também na parte final. Você pode fazer isso, deixar para tentar memorizar essas infrações na parte final, lá pertinho da sua prova, ou então, em vez de tentar decorar tudo isso, você lembrar de que maneira eu posso identificar as transgressões de natureza grave. O parágrafo 2º do artigo 12, ele diz para a gente como é que a gente vai identificar uma transgressão de natureza grave. Ele diz que todo ato atentatório às instituições, ao Estado, vão ser transgressões de natureza grave. Primeira situação. Um exemplo aí, professor. Participar de greve armada é considerado um ato atentatório às instituições ou ao Estado. Segundo, todo ato que for de encontro aos fundamentos da pessoa humana, aos direitos humanos fundamentais previstos na Constituição. Você agrediu fisicamente uma pessoa sem a menor necessidade, a pessoa nem reagiu à prisão. Você atirou naquela pessoa, você agrediu aquela pessoa, você prendeu a pessoa sem necessidade. Então você atingiu o direito à integridade física, você atingiu o direito à liberdade daquela pessoa sem um motivo aparente. E também, tudo aquilo que for de natureza desonrosa vai ser considerada transgressão grave. Tá aí as 3 situações previstas no parágrafo 2º do artigo 12, que classificam a transgressão como transgressão grave. Aí, média e leve, não existe mecanismo, mas se você lembrar dessas 3 situações, você vai identificar de imediato quais são as transgressões de natureza grave. O inciso 2 diz o seguinte: todas as ações ou omissões não especificadas no artigo seguinte, não mostradas no artigo 13, mas que também violem os valores e deveres militares. Então, mesmo não estando previsto no artigo 13, se o fato ele atinge um dever, uma obrigação do militar, ele também vai ser considerado como transgressão disciplinar. Então, o artigo 12 trouxe essas 2 situações. O parágrafo 2º do 12, ele diz para a gente de que maneira a gente identifica uma transgressão grave.
sendo ela de natureza desonrosa, atingindo um direito humano fundamental, ou sendo contra a instituição nacional, ou contra os poderes constituídos. Então assim a gente identifica as transgressões de natureza grave. Justamente o que a gente anotou aqui no slide seguinte, como identificar uma transgressão grave. Primeiro, atentatória aos poderes constituídos, às instituições ou ao Estado. Atentatória aos direitos humanos fundamentais, já citei alguns exemplos. E por último, de natureza desonrosa. Então essas são as três situações, como eu falei. Melhor memorizar essas três aqui do que tentar decorar todas as transgressões de natureza grave. São mais de 50, se eu não me engano, então é melhor memorizar essas três situações. Porque, digamos que lá na prova diz que o militar estava dormindo durante o serviço de policiamento. Aí você imagina, rapaz, militar na viatura, no meio da rua, dormindo, só pode ser de natureza desonrosa. Vai denegrir a imagem da corporação. O militar se envolveu no assalto de natureza desonrosa. Como é que o militar, que deve me proteger, estava envolvido no assalto ou qualquer coisa parecida? Então, tudo que for de natureza desonrosa vai ser de natureza grave. Tudo que atingir o direito humano fundamental e tudo que atentar aos poderes constituídos, às instituições ou ao Estado. São as três situações, repito, previstas no parágrafo 2º do artigo 12 do Código Disciplinar. Na sequência, a gente vai ter as transgressões disciplinares, as sanções, melhor dizendo, as sanções disciplinares que vão ser aplicadas ao militar no caso de cometimento de transgressão disciplinar. Mas antes de falar das sanções disciplinares, para a gente concluir a responsabilidade militar, nós temos que lembrar o seguinte: o militar que comete uma transgressão pode ser responsabilizado de três formas. Então vamos aqui para um slidezinho em branco, para que a gente possa entender. Havendo a transgressão, o que a gente pode ter? A gente pode ter a responsabilidade administrativa, a gente pode ter a responsabilidade penal e a gente pode ter a responsabilidade civil. Então são três formas de responsabilizar o militar que comete uma transgressão disciplinar. Se a transgressão que ele cometeu, ela não gerou um crime, então vai ficar só na esfera administrativa. O militar faltou ao serviço. Essa falta do serviço dele é considerado crime? Não. Se não é crime, então ele se livra da responsabilidade penal. Ele gerou um prejuízo imediato para alguém, então ele se livra também da responsabilidade civil e vai responder só administrativamente. O policial militar dormiu de serviço na viatura. É transgressão disciplinar? É crime? Também vai ser crime. Então, a gente já vai responder administrativamente e penalmente. O policial militar de serviço matou uma pessoa. Também é considerado transgressão disciplinar, pessoal, não é só crime não. Na nossa legislação aqui no Ceará, também é considerado transgressão disciplinar. Basta nós lembrarmos que o artigo 12, lá no inciso 1º, ele diz que tudo que estiver previsto no Código Penal ou penal militar também vai ser previsto como transgressão disciplinar e vai ser crime. Então, o militar que matou uma pessoa, ele vai ser responsabilizado de várias formas. Se a gente pegar um exemplo recente aqui, sem citar nomes, a gente teve um policial militar aqui no Ceará, do programa Ronda do Quarteirão, que matou uma pessoa, que matou um jovem que estava lá na motocicleta com seu pai. Então, aquele policial militar, ele foi punido administrativamente. Qual foi a punição que ele teve? Foi expulso da corporação. Ele está respondendo ainda na esfera penal, vai ser julgado pelo suposto crime que ele está sendo acusado. Se condenado, vai responder, pode pegar lá uma pena de 10 anos de detenção ou qualquer pena, se condenado. Se a família da vítima quiser, desejar, ela pode entrar na justiça contra o Estado pedindo indenização pela perda daquele ente querido. O que acontece? O Estado, sei lá, é obrigado a pagar 100 mil reais. Paga e entra com ação regressiva tentando fazer com que o militar ele venha a ressarcir o Estado daquela despesa. Não sei se vai conseguir, não sei se o militar vai ter condição de pagar. O ex-militar, melhor dizendo.
Professor, mas se o advogado de defesa comprova lá que a culpa foi do governo, que não preparou adequadamente aquele militar, que só colocou ele no curso de formação durante 3 meses, não colocou ele para estagiar com um policial mais experiente, aí ele pode até ser absolvido em todas as esferas, dependendo da sua defesa. Eu estou só citando exemplos hipotéticos, situações hipotéticas. Então, o policial militar ou o bombeiro militar, ele será responsabilizado, eu estou falando da responsabilidade de uma maneira geral, administrativamente, penalmente e também civilmente. A responsabilidade chamada responsabilidade coletiva. Ou seja, eu posso responder solidariamente, ou seja, nas 3 esferas, ou isoladamente. Melhor dizendo, a responsabilidade pode ser cumulativa, pode ser acumulada, pelo mesmo fato de ser punido na esfera administrativa, penal e civil, ou então ser punido só em uma das esferas, que seria a responsabilidade isolada. Então, essa responsabilidade pode ser isolada ou cumulativa. Cumulativa quando acumular mais de uma das esferas, isolado quando for só uma das esferas. Então, a gente vê que o militar, por um só fato, ele pode ser responsabilizado nas 3 esferas. Professor, o policial militar agrediu uma pessoa, aí foi punido com 10 dias de permanência disciplinar. Depois de alguns anos, a mídia pressionou o governo do Estado, e o governo do Estado resolveu agora expulsar aquele militar. Isso pode acontecer? Não, porque seriam 2 punições na mesma esfera. 2 punições na esfera administrativa. Então, na mesma esfera, eu só posso ser punido uma vez. Isso previsto no Código Disciplinar e previsto em todas as leis, inclusive na Constituição, você não poderá ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato. Lógico que isso tem que ser na mesma esfera. Na esfera administrativa, eu não posso ser punido mais de uma vez, na esfera penal, e assim sucessivamente. Então, a responsabilidade pode ser isolada ou cumulativa, e as esferas, importante sabermos também, são independentes. O julgamento numa esfera não amarra o julgamento em outra. Ah, professor, o militar que o senhor citou e foi expulso, na esfera penal, o advogado conseguiu que ele fosse absolvido. Está garantido que ele vai retornar para a corporação? Não. Aí vai ser uma briga judicial e ele poderá retornar. Porque o julgamento da esfera penal é independente do julgamento da esfera administrativa, assim como o julgamento da esfera administrativa é independente da esfera penal. Tem alguns casos que a absolvição na esfera penal geram também absolvição nas outras esferas. Aí a gente tem que se aprofundar um pouquinho. Eu vou falar para que você não ache que o professor não conhece o assunto. Logicamente, se na esfera penal foi provado que o militar nem se envolveu no fato, negativa de autoria, se ele não estava nem lá no local, como é que ele está sendo acusado, como é que ele pode ser punido? Então, a negativa de autoria vai gerar, logicamente, a absolvição em todas as esferas. Isso numa situação específica de comprovar que o militar nem no fato se envolveu, por isso ele não pode ser punido. Então, existem exceções, mas a regra é que as esferas são independentes, administrativa, penal e civil, e o militar pode ser punido de maneira isolada ou cumulativa, lembrando a independência das esferas. Então, retornando lá para o nosso slide, a gente vai ver que existem 8 sanções disciplinares. Quais são essas sanções? O professor criou uma siglazinha para preceder, para que vocês lembrem das sanções disciplinares. O P vai ser de permanência disciplinar, o R de repreensão, o A de advertência, o P de proibição de uso de uniformes e do porte de arma, o outro R vai ser de reforma, o E de expulsão, o C de custódia disciplinar e o D de demissão. Então, essa siglazinha é para ajudar você a lembrar as 8 sanções disciplinares que podem ser aplicadas ao militar no estado de Ceará. Como é um assunto um pouquinho longo, a gente vai deixar para falar no próximo vídeo e conclui justamente agora a responsabilidade do militar.